uma análise sobre a condição de aprendiz e de estagiário. Como o jovem ele tem muita dificuldade para conseguir o seu primeiro emprego, né, com carteira assinada, e também tem a dificuldade de buscar oportunidades até para iniciar a sua vida laboral na qualidade, seja ela na aprendizagem ou no estágio, nós primeiramente temos que entender quais são as diferenças entre essas duas modalidades que são oferecidas no mercado de trabalho. Então vamos iniciar, né, essa proposta de análise sobre o aprendiz e também da condição de estagiário. De acordo com a legislação trabalhista, o aprendiz ele é o jovem com idade entre 14 e 24 anos incompletos. Ele, para ser considerado aprendiz, ele deve estar matriculado em uma entidade que é voltada para a formação técnico-profissional, metódica de nível básico. O sentido da aprendizagem é um instituto que deve criar oportunidades tanto para o aprendiz quanto para as empresas, porque essa instituição deve preparar o jovem no intuito de desempenhar as atividades profissionais e ao mesmo tempo permitir que as empresas elas formem uma mão de obra qualificada. A CLT, no seu artigo 429, ela determina que as empresas, sejam elas de qualquer natureza, são obrigadas a empregar e também matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem um determinado número de aprendizes, que é aproximadamente equivalente a 5%, isso seria o mínimo, e 15% o máximo, dependendo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento. E, claro, cujas funções demandem formação profissional. Então, há um cálculo a ser feito sobre esses estabelecimentos, sobre essas instituições organizacionais, para que ocorra a contratação do jovem aprendiz. Enquanto a contratação de aprendiz é uma obrigação legal, a oferta de vagas para os estagiários é facultativa às empresas e também os demais estabelecimentos concedentes. O período de estágio é um ato educativo escolar e ele deve ser supervisionado e também desenvolvido no ambiente de trabalho, que tem por objetivo preparar esse jovem para um trabalho produtivo. Embora a lei não mencione a partir de que idade pode haver a contratação de estagiário, entende-se que seja possível a partir dos 16 anos, tendo em vista a disposição constitucional de proibição de trabalho antes de tal idade, até para não se enquadrar na questão do trabalho infantil, né, da exploração do trabalho infantil. Pode-se contratar antes dos 16 anos, se estiver na qualidade de aprendiz. A contratação dos aprendizes devem atender principalmente aos adolescentes entre 14 e 18 anos. A aprendizagem é um sistema que visa criar oportunidades de capacitação deste jovem para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo deve permitir que as empresas formem uma mão de obra qualificada para suas atividades econômicas. O programa de contratação desses jovens deve incluir, em geral, aulas teóricas que devem ser ministradas nas entidades de formação
e aulas práticas que devem ser administradas nas empresas contratantes. E deve também ter um apoio de um monitor responsável que faça esse acompanhamento. Os cursos e os programas de aprendizagem, eles devem ser oferecidos por entidades habilitadas. Podemos citar o Senai, o Senac, o Senar, o Senat, o Sicope. Então, são o grupo, o Esses, né? Na hipótese, né, caso aconteça desses serviços de aprendizagem não serem oferecidos ou não terem vagas suficientes em determinadas regiões, né, ou até mesmo não atender a demanda das empresas, essas orientações elas podem ser substituídas por entidades qualificadas em formação técnico-profissional. Por exemplo, escolas técnicas de educação, escolas técnicas de obras sociais. Então, elas podem substituir essas entidades que são habilitadas. Em relação ao estágio, podem ser concedidas oportunidades de estágio às empresas de forma geral, em órgãos públicos e até mesmo para profissionais liberais de nível superior. Claro que esses profissionais liberais eles devem estar registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional. O período de estágio ele deve fazer parte do projeto pedagógico do curso, podendo ou não ser obrigatório. Caso aconteça do estágio ser obrigatório, deve ser definido uma carga horária mínima para a realização e também a aprovação do estágio. Caso não seja obrigatório, o estágio ele pode ser desenvolvido como uma atividade opcional do estudante. Então, o estudante, se ele não é obrigado a fazer o estágio, ele pode optar por fazer ou não. Os requisitos mínimos de contrato de aprendizagem devem conter também expressamente o curso, a jornada diária e semanal do aprendiz, a definição da quantidade de horas teóricas e práticas que ele deve frequentar, a remuneração mensal, o termo inicial e final do contrato, que devem também coincidir com o início e o término do curso de aprendizagem, que deve ser previsto no respectivo programa. A contratação do aprendiz deve ser formalizada por meio de anotação em carteira de trabalho e também no livro do registro, ou ficha, ou até mesmo no sistema eletrônico do empregado. Em anotações gerais, deve ser especificada a data do início e do término do contrato de aprendizagem. O prazo de duração do contrato de aprendizagem ele não deve ser superior a 2 anos, a não ser em casos de aprendiz com deficiência. Aí pode ser estendida esse prazo de duração de contrato de aprendizagem. Em relação à contratação de um estagiário, deve-se observar a matrícula e frequência regular do educando em um curso de educação superior ou profissional, e deve ser atestados pela instituição de ensino. Deve constar a celebração de um termo de compromisso entre o educando e também a parte concedente do estágio e a instituição de ensino, seja em nível superior ou profissional. Esse termo de compromisso ele deve ser firmado antes do educando, do estagiário, começar o seu estágio. Ele não pode ser firmado depois do início do estágio, até porque quando ocorre essa afirmação após o início,
pode subentender-se que está pré-existindo um vínculo empregatício. Uma outra questão também é que não existe um modelo oficial do termo de compromisso. Cada faculdade, cada instituição educacional tem um modelo que é utilizado. Então, é importante sempre que vá ocorrer a contratação de um estagiário, seguir o modelo que a instituição educacional fornece. Um outro requisito também para a contratação do estagiário é a compatibilidade entre as atividades que devem ser desenvolvidas no estágio e também com aquelas que devem estar previstas no termo de compromisso. Por exemplo, é aconselhável que o curso seja compatível com a atividade que vai ser desempenhada pelo estagiário na empresa. Também com as tarefas que vão ser desenvolvidas, até de modo que faça uma conciliação e uma complementação entre o ensino e a atividade que ele está desenvolvendo na área de formação. Um outro fator importante que deve ser, que requer um pouco de atenção. O descumprimento de qualquer obrigação contida no termo de compromisso acaba caracterizando um vínculo empregatício entre o estagiário e a empresa. Então, é importante que todos os requisitos no contrato, no termo de compromisso, sejam cumpridos. Caso ocorra algum descumprimento ou desvirtuação do critério, entende-se como um vínculo empregatício entre o estagiário e a empresa. Para os cálculos, de contratação em relação aos aprendizes, é importante considerar a Classificação Brasileira de Ocupações, que é o CBO, que é uma classificação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Algumas funções, é claro, são excluídas da cota, para os cálculos e que também serve de base de cálculo para a contratação dos aprendizes. As funções que são excluídas, de acordo com o que está estipulado em lei, são aquelas que exigem formação profissional de nível técnico ou superior, funções caracterizadas como, por exemplo, direcionadas a cargos de direção, de gerência ou até mesmo cargos de confiança, trabalhadores contratados sob o regime de trabalho temporário ou terceirizados, eles não entram no cálculo, e também aprendizes que já são contratados pela empresa. Então, essas funções, elas não entram no cálculo, naquele cálculo que seja o mínimo de 5% ou o máximo de 15%. Mas, em caso de dúvida, é importante consultar a Classificação Brasileira de Ocupações, que é o CBO, até para tirar as dúvidas quais são as ocupações, as funções que entram no cálculo e quais não entram. As que não entram, já falei para vocês, elas já estão excluídas como no base de cálculo dessa cota de aprendizagem. No caso do cumprimento da jornada do estagiário, há duas modalidades. A primeira é 4 horas diárias, no máximo 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e também os que estão concluindo o ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. A outra modalidade é de 6 horas diárias, no máximo 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior ou de educação profissional de nível médio ou do ensino médio regular.
O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, elas podem ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso. Então, deve constar naquele termo de compromisso e também deve constar no curso da instituição de ensino. Não existe previsão legal da possibilidade de acordo de compensação de horas no estágio. Não há compensação. Também não pode trabalhar além das 4, 6 ou 8 horas por dia. E que essas horas excessivas elas sejam compensadas em outro dia. Até porque a intenção sobre essas horas que se excedem podem prejudicar o rendimento escolar do estagiário. O estágio, a jornada da atividade estágio, ela deve ser definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a empresa ou a organização concedente e o aluno. Caso o aluno não possa, ele seja impedido de fazer definir em comum acordo qual é o melhor o período a ser cumprido neste estágio, ele deve ter o seu representante legal. E esses acordos, eles devem constar no termo de compromisso. É importante lembrar que essa jornada ela não pode ultrapassar a 4 horas diárias e 20 horas semanais ou 6 horas diárias e 30 horas semanais. Então, só há essas duas modalidades no cumprimento da jornada de estágio. E a vigência do cumprimento do estágio, ela não pode ultrapassar a 2 anos. Então, esse é o limite máximo do cumprimento do estágio pelo educando. Já para o aprendiz, a jornada de trabalho legalmente é permitida de 6 horas diárias. Essa é o cumprimento máximo, até para aqueles que não concluíram o ensino fundamental. E 8 horas diárias no máximo para aqueles que já concluíram o ensino fundamental. Essas 8 horas diárias, elas estão computadas 2 horas que estão destinadas às atividades teóricas e práticas. Então, na verdade, o cumprimento é 6 horas e 2 horas elas devem estar direcionadas para a formação teórica na entidade formatora, Senai, Senac, Senat, então as instituições habilitadas. Os aprendizes que não tiverem concluído o ensino fundamental, eles podem trabalhar até 6 horas por dia. Os aprendizes que já tiverem concluído o ensino médio poderão trabalhar essas 8 horas por dia. É claro que neste dia devem estar incluídas as 2 horas que estão voltadas para a formação teórica. Então, é importante ter muito bem claro em relação a essas 8 horas. 6 horas é o máximo. 2 horas, se forem computadas 8 horas, 2 horas das 8 horas devem estar destinadas à formação teórica. Em relação à remuneração, a lei garante ao aprendiz o direito ao salário mínimo hora. No entanto, o contrato de aprendizagem pode seguir ou a convenção ou o acordo coletivo da categoria. E isso vai visar e vai garantir também ao aprendiz um salário maior que o mínimo. Já o estagiário poderá ser concedido uma bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordado, podendo ser compulsória a sua concessão.
bem como a concessão do auxílio transporte no caso de estágio não obrigatório. Não existe uma previsão de um valor mínimo para a bolsa de estágio, o que deve ser estabelecido um acordo entre as partes. A lei, ela faz referência ao auxílio transporte, não a vale transporte. Para a gente entender um pouco melhor quais são as concessões. No caso do estágio não obrigatório, é determinado que seja concedida uma bolsa ou qualquer outra forma de contraprestação que venha a ser acordada no termo de compromisso de estágio. No caso de estágio obrigatório, a concessão de bolsa ou qualquer outra forma de contraprestação é facultativa. No caso de estágio não obrigatório, é determinado que seja concedido o auxílio transporte. Em estágio obrigatório, a concessão de auxílio transporte também é facultativa. Em relação ao evento férias, no caso de aprendiz com até 18 anos de idade, as suas férias elas devem coincidir obrigatoriamente com o período de férias escolares. Já os aprendizes com idade superior a 18 anos, a concessão das férias do trabalho necessariamente devem coincidir com as férias escolares. Não há uma obrigatoriedade nesse sentido, vai de acordo com a preferência deste aprendiz maior de 18 anos. O estagiário, ele a organização pode conceder férias a esse estagiário após um ano do cumprimento do estágio. Ele vai ter o direito a um recesso de 30 dias. Caso o estágio ele tiver uma duração inferior a um ano, a 12 meses, o recesso ele deve ser proporcional. Então, deve ser calculado de acordo com o período da duração do estágio. No caso, se esse estágio for inferior a um ano. São hipóteses de rescisão de contrato de aprendiz, término do seu prazo de duração, ou quando o aprendiz chegar à idade limite de 24 anos, salvo no caso de aprendizes com deficiência, ou antecipadamente nos seguintes casos: desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, falta disciplinar grave, aí está respaldado no artigo 482 da CLT. Caso ocorra ausências injustificadas tanto na escola, na rede educacional, que vai implicar na perda do ano letivo, ou se o aprendiz pedir a rescisão de contrato. O desempenho insuficiente ou a inadaptação do aprendiz referentes às atividades do programa de aprendizagem devem ser caracterizados, devem ser escritos em um laudo de avaliação que deve ser elaborado pela instituição de aprendizagem. Então, tudo isso tem que ser muito bem respaldado quando vai ocorrer a rescisão do contrato de um aprendiz, até porque caso ocorra uma fiscalização, a formalização do motivo da rescisão do contrato deste aprendiz. Os demais direitos trabalhistas e previdenciários do aprendiz, eles são os mesmos aplicáveis aos demais empregados. 13º salário, férias, vale transporte, DSR, contribuição sindical, homologação da rescisão, desde que o contrato tenha duração superior a um ano. Então, eles têm um respaldo muito maior do que a do contrato de estágio.
Os demais direitos trabalhistas e previdenciários do aprendiz são os mesmos aplicados aos demais empregados. Eles têm direito a 13º salário, férias, o auxílio transporte, DSE, que é o descanso semanal remunerado, contribuição sindical, que é facultativo. A homologação da rescisão, ela deve ser feita desde que o contrato tenha uma duração superior a 1 ano de contrato. Então, eles têm muito mais respaldos legais do que um contrato de estagiário. Em relação ao termo de contrato do estagiário, ele pode ser rompido por ambos os lados. Não há necessidade de um aviso prévio, multa ou reparação. Caso a empresa rompa, com o contrato, não há necessidade de justificar. Caso o estagiário seja remunerado, a bolsa paga ao estagiário, ela está sujeita à retenção de imposto de renda na fonte e também direito às férias remuneradas. Como não há um vínculo empregatício, na rescisão não existem direitos às verbas a esses estagiários. O contrato de estágio e o de aprendizagem, ele tem em comum a característica da educação deste jovem, mas o estagiário, ele não é um empregado, até porque há o cumprimento de algumas determinações da lei número 11.788 de 2008. Já o aprendiz, ele é considerado um empregado normal da empresa, embora o objetivo esteja voltado para a formação educacional e profissional deste jovem, né? Ele tem um contrato de trabalho especial. Eu coloquei para vocês um quadro sintético, até comparativo, entre os direitos do aprendiz e do estagiário. Então, aí vocês vão ver como que há as diferenciações de contrato, as diferenciações estabelecidas entre o aprendiz e entre o estagiário. Um outro ponto também importante, né, embora, como eu já falei para vocês, ambos, tanto o aprendiz como o estagiário, eles estão voltados, eles têm a característica, uma característica comum à educação, mas nós percebemos, no meio organizacional, que tanto o aprendiz como o estagiário, eles acabam ocupando uma mão de obra de um trabalhador. Eles fazem o trabalho, desempenham um trabalho de um trabalhador, de um contratado seletista. Então, há um desvirtuamento, sim, em ambos os contratos, Mas nós percebemos que o aprendiz, ele tem um respaldo muito maior, um respaldo legal muito maior do que o estagiário. Então, a mão de obra do estagiário, ela é muito mais explorada do que a do aprendiz. Bem, caso vocês queiram saber mais sobre as normas legais, sobre o aprendiz, o jovem aprendiz, eu disponibilizei para vocês alguns links, também estou sugerindo alguns sites que são os agentes de integração. Esses sites, eles ajudam estudantes a realizar os seus estágios, inclusive esses estágios não podem cobrar nenhuma taxa dos estudantes, Um bem conhecido é o CIEE. No mais, eu agradeço a atenção de vocês, desejo-lhes uma ótima semana e também bons estudos.